Olá, segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, de Filosofia do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a nossa aula de número 7, revisão e avaliação. Portanto, vamos fazer o seguinte, venham comigo e vamos à nossa revisão. Muito bem, pessoal, vamos fazer a nossa revisão número 1, né? E entender um pouquinho de Michel de Foucault e entender um pouquinho sobre o existencialismo. Estão preparados, então? Então, vamos lá. Nós vamos conversar sobre poder, direito e verdade em Foucault. Quem foi Foucault? Um filósofo, professor, psicólogo, escritor francês, né? Foi só isso aí, tá? Ele revolucionou com seu pensamento as estruturas filosóficas do século XX, mas não poderia ser diferente. Por quê? Ele foi influenciado por grandes nomes deste período, né? Que vieram um pouquinho antes dele, como, por exemplo, Nietzsche, Karl Marx, Freud e Deleuze. Portanto, essas figuras aí influenciaram todo o pensamento deste filósofo, psicólogo, que acabou revolucionando toda a estrutura da filosofia desse período aí do século XX. E um dos pontos centrais e fundamentais do pensamento de Foucault está ligado à questão da verdade e do poder. Vamos entender um pouquinho? Vejam só, qual a relação entre verdade e poder segundo Foucault, né? E aqui Foucault começa batendo forte. Foucault diz o seguinte: a verdade, ela é produzida e influenciada pelo poder. Eita, que Foucault já chega, né, dando um chute forte aí, né? Ele diz que essa verdade, e a ideia tanto da verdade quanto de poder, ela sofre alterações dependendo do tempo e espaço. Tá? Então, na história da humanidade, dependendo de onde se encontra, de onde acontece, né, o fato, vai sofrendo alterações aí, tanto a ideia de verdade quanto a ideia de poder. Portanto, na concepção de Foucault, o poder é um produtor de saber e gerador e molde da verdade, ou seja, o poder molda essa verdade, né? A gente até brinca muitas vezes, o sistema muitas vezes diz para nós o que era a verdade, e ele impõe isso nas nossas cabeças e a gente acaba muitas vezes aceitando e acreditando nesse processo todo. Vocês podem ver esse triângulo, esses dois triângulos aí, que define muito bem isso daí, né? De um lado, aquilo que era a ideia de poder e verdade, né? Antes desse período de Foucault aí. Então, o Estado, o mercado e a sociedade. Primeiro, segundo e terceiro setor. Na concepção de Foucault, isso muda. O Estado é o poder central, né? Aquela ideia de segundo setor que está ligado à questão do mercado está ali com a verdade, o poder vai produzindo essa verdade aí, e a sociedade vai definindo o que deve acreditar ou não, o que deve obedecer ou não. Perfeito? Então, e se a sociedade não obedece, vocês sabem muito bem o que pode acontecer aí. Tá bom, então? Portanto, nessa concepção de Foucault, a verdade, ela é o quê? Indissociável da singularidade do acontecimento, ou seja, o acontecimento estar aqui, né? E a verdade está ligada a este acontecimento em si. Ou seja, aquilo qualificado de verdadeiro não habita num já aí, mas é o quê? Produzido como acontecimento num espaço e num tempo específicos. Olha só que interessante. Olha só, não é? Então, ela está totalmente ligada os dois aí. Vocês viram naquela imagem lá, quando eu estava mostrando a cartela, vocês viram o quê? Aquelas mãozinhas controlando ali, né? E aquelas linhas saindo das mãos, controlando o quê? As cabeças das pessoas. E no lugar da cabeça da pessoa estava o quê? Uma tela. Não é? Se nós analisarmos hoje, é muito forte essa imagem, porque ela nos convida o quê? A fazer uma reflexão
sobre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é inverdade, mas que é produzida pelo poder como se fosse uma verdade absoluta. Temos que tomar cuidado com isso daí, tá bom? Então, Foucault, ele vem muito forte nesse processo aí. É por isso que ele vai dizer, nós vamos ver na próxima cartela, ele vai dizer assim, olha, o saber é poder. Olha só. Ou seja, é fruto de relações de luta, gerador de relações de poder, instrumento de guerra, meio de dominação. Professor, isso é muito forte, é sim, porque quanto menos conhecimento nós temos, aqueles que detêm esse conhecimento e esse saber podem fazer o quê? Nos manipular, né? Nos dominar. E vão buscar meios de fazer isso daí. Por isso que a gente vai ver daqui a pouco, quando o Foucault vai falar da macrofísica e microfísica do poder, que é o ponto central desse pensamento aí. Estão conseguindo me acompanhar? Então, venham comigo. Nesta concepção aí, Foucault vai dizer que o saber, o que é? O saber é uma maldade contra as coisas. Ou seja, o saber, olha a frase de Foucault aí, não é feito para compreender, ele é feito para cortar. Olha o tripé ali de novo, né? O que é verdade, o que não é verdade, o que é inventado, criado para que seja verdade. E aí os meios de comunicação, as mídias sociais hoje, né, os filósofos e sociólogos, vou colocar isso entre aspas aí, né, porque hoje todo mundo é filósofo, todo mundo é sociólogo, todo mundo é teólogo, todo mundo entra lá, né, cria um site, cria alguma coisa no Facebook, no Instagram, no TikTok, seja lá o que for desses meios de comunicação todo aí, e se tornam donos da verdade. E a gente acaba muitas vezes fazendo o quê, gente? Aceitando, acreditando, sem analisar criticamente se aquilo é uma verdade ou é uma inverdade. Olha só, é forte isso, prestem bem atenção, tá? Então vamos lá, como que Foucault entende essa questão do poder e saber? Vamos ver? Vamos lá. Foucault, ele rompe com a concepção clássica de poder, afirmando que não se pode concebê-lo como materializado. Pronto, o saber está ali, está pronto. Né? Não interessa o lugar ou em lugares específicos, mas ele está aonde? Essa ideia diluída pelo tecido social. Ou seja, há uma espécie de onipresença do poder. Ele está em toda parte, tá bom? Em qualquer lugar que você vá, que você se vire, tem essa ideia e tem essa concepção de poder. É aí que Foucault fala, ele se apresenta como uma imensa o quê? Uma imensa rede microscópica. Olha só, que engloba tudo, engloba todos. Volto a mostrar ali aquela imagem, eu chamo a atenção para aquela imagem ali. Vocês veem muito bem as duas mãos, né? Controlando tudo ali, manipulando tudo. Vocês veem muito bem as pessoas com as telas nas suas cabeças, mas existe o quê? Uma certa dificuldade de se enxergar aquelas linhazinhas que estão ali. Pois é, na concepção de Foucault, são essas linhazinhas aí que ele vai chamar de rede microscópica de poder, que engloba tudo e todos. Portanto, Foucault diz que é até possível a luta contra padrões de pensamentos e comportamentos. É possível sim. Eu tento fazer isso aqui nas minhas aulas com vocês. Vocês tentam fazer isso aí no dia a dia de vocês, né? Lutar contra esses padrões de comportamento que muitas vezes são impostos através das mídias sociais, por exemplo, né? Da televisão, do rádio, do jornal até escrito, que hoje nem é muito mais lido como antigamente, né? Mas tudo isso daí, muitas vezes imposta esses padrões de comportamento, nós podemos lutar contra eles? Nós podemos sim, nós podemos questioná-los. Mas, vamos lá de novo? O que Foucault diz? É impossível se livrar das relações de poder. Não adianta, você não vai conseguir se livrar dessas relações de poder. Pode até questionar, mas não vai se livrar.
Você vai ter isso aí no seu dia a dia, no seu cotidiano, em tudo e em qualquer coisa que você faça. Prestem atenção nisso. Na verdade, a pergunta é justamente essa. Já pararam para pensar nisso? Não é? Já pararam para analisar? A filosofia, ela é gostosa por causa disso, né? Que ela nos levanta, ela vai botando essas, né, na cabeça da gente esses questionamentos aí. Não é verdade? Então, isso é importante. O processo do filosofar é esse. O pensar sobre o pensar é isso, né? É você sair daquela lerdeza, daquela inércia que você está. Isso é filosofia, tá bom? Vamos entender então a macro e a microfísica do poder, segundo Foucault? Vamos entender agora, vamos lá. É muito importante esse processo aí, tá? Prestem bem atenção, olha só. Quando Foucault fala de poder, ele diz: o poder hoje não está mais no macro, embora ele continue sendo a grande força desse processo todo aí. Por quê? Quando ele falava de macro poder, ele estava falando do quê? Que o poder que existia e era exercido em larga escala, por meio de quem? De um monarca. Era o único responsável por aplicar, pelo quê, gente? Pelo medo. Quem era que não tinha medo do rei? Né? Que o rei mandava e desmandava. E lá naquele período do absolutismo, o rei era o quê? Era a presença de Deus aqui na terra. Então, se juntava a ideia do poder político com o poder religioso e comandava todo esse processo aí. Tá? Então, esse era o macro poder. Era a atividade, o medo seria o quê? A atividade necessária para controlar as vontades díspares. Ou seja, quem pensar diferente vai morrer, né? E se colocar esse pensamento, então, a público, vai morrer. Então, pelo medo, né, a ideia era essa: controlar as vontades díspares mediante sua própria vontade. Era isso que o monarca fazia. Essa era a macrofísica do poder. Que, segundo Foucault, esse poder, essa macrofísica ainda existe hoje. E está aonde? Essa macrofísica. Quem é que controla esse poder macro? É o Estado. O Estado continua controlando esse poder macro. Só que o Estado inteligentemente diluiu esse poder em minúsculas, vamos dizer assim, que ele vai chamar de microfísica, instituições que vão controlar a gente. Vamos entender isso daí? Vamos lá, vem comigo, olha só. Ele vai chamar isso de microfísica do poder. Por isso que essa imagem está aí do lado, né? Essa rede, essa teia está aí montada, né? O Estado, o macro, ele controla. Ele vai chamar isso o quê? Relacionado ao poder exercido pelo que ele chamou de sociedade disciplinar. Era uma rede de pequenos poderes exercidos em pequenos núcleos sociais por meio da aplicação de quê? De técnicas disciplinares que docilizariam os corpos das pessoas. Olha só que interessante, gente. Vamos continuar aí, né? Tá? A ideia é justamente essa. Nós temos o macro, o Estado estar ali controlando tudo, né? Mas uma rede, né? Agora, uma rede de micros, vamos dizer assim, instituições que vão controlando os corpos das pessoas, vão docilizando os corpos das pessoas. Vamos ver? Treinando-as para atividades diversas. Essa é a ideia. Então, lembrado das duas mãos, segurando aqueles fiozinhos sobre nossas telas, que são as cabeças, né? Segundo Foucault, quem é que faz isso? Quem é que dociliza o nosso corpo e a nossa mente? A escola. Olha só, a escola, professor, a escola. Por incrível que pareça. A igreja, o quartel, a fábrica, a cadeia, o hospital, são instituições disciplinares que aplicam a disciplinarização dos corpos, enquanto os líderes de pequenos núcleos de poder, como por exemplo os pais na família patriarcal, exercem também algum tipo de poder microfísico em cima das pessoas subjugadas a ele. Entenderam bem isso daí, gente? Né? O pensamento de Foucault é um pensamento interessante e é um pensamento extremamente atual. Como conclusão de Foucault, vamos lá. Sendo assim, o poder está disseminado em todos os lugares, envolvendo a complexidade da vida, oprimindo o homem contemporâneo. Logicamente,
o micropoder é o quê? Um subproduto do macropoder. Está lá na imagem, vocês estão vendo isso daí. Entretanto, na prática, não é o macropoder que funciona nas relações comuns da vida social do homem. Vocês estão vendo ali também na imagem, olha as linhazinhas ali, né? A funcionalidade do macropoder deverá ser entendida apenas na estruturação do Estado político. Nessa concepção, para Foucault, gente, o poder fragmentou-se em micropoderes e tornou-se muito eficaz, transformando-se em sustentáculo do macropoder. Estão espalhados em todos os lugares, nas mais diversas instituições. Então, o que Foucault fez? Ele analisou os micropoderes que estão esparramados por todos os lados, exercidos, olha só interessante, exercidos por pessoas, em geral, despreparadas, que interiorizam as ideologias e as leis estabelecidas em defesa do macropoder, disciplinando a sociedade com a punição, quando as regras do jogo são desobedecidas. Então, às vezes, os nossos líderes inventam guerras aí, sem nenhuma necessidade, né? Mas eles estão ali, mantendo, disciplinando, cuidando, para que as regras do jogo que eles estabeleceram, não sejam desobedecidas. Eita, que o Foucault bate forte aí, hein? Eu particularmente gosto muito, né, do pensamento de Foucault, porque ele é muito atual. Perfeito, então, entenderam Foucault? Então, venham comigo agora e vamos fazer o seguinte, vamos conversar um pouquinho sobre o existencialismo. Olha só que imagem interessante aqui, né? Parece que eu estou saindo de dentro de um portal, né? Vindo de um outro mundo, mas é essa a ideia mesmo do existencialismo. Nós somos o quê? Jogados a esse mundo, nós somos lançados a esse mundo. Algum de vocês aí pediu para nascer? Eu acho que não. Papai, mamãe, eu quero nascer. Não foi assim que funcionou, não, né? Vocês foram lançados a esse mundo. Quando foram lançados a esse mundo e tiveram a consciência de que estão nesse mundo, vocês têm que fazer o que agora? Construir um projeto da sua existência, né? Eu tenho que me construir. Perfeito, então? Então, olha só, gente, um problema filosófico, ele só é resolvido pelo pensamento deliberado, ou seja, por vontade própria do sujeito, sem recorrer à experimentação científica, à autoridade, à observação, ao cálculo matemático. Isso significa que o problema filosófico e sua resposta, eles são formulados a priori através do quê? Da conclusão de um argumento, né? Eu crio um argumento, eu crio muitas vezes um contra-argumento para combater esse argumento e eu chego a uma conclusão. Dessa conclusão já vai surgir um novo argumento. Para o existencialista, vamos lá, a vida humana ela é baseada onde? Na angústia, no absurdo, na náusea causada pela vida não possuir um sentido para além da própria existência. Eu sou nada, eu vim do nada e eu vou para o nada, porque eu não sei de onde eu vim, então eu vim do nada. Fui jogado a esse mundo, então eu sou um nada, eu tenho que me construir. E eu não sei para onde eu vou, né? Então eu vou para o nada. Então, a partir dessa autonomia moral e existencial, nós fazemos o quê? Escolhas na vida. E nós traçamos o quê? Caminhos e planos. Ou seja, gente, a existência, ela vem sempre antes da essência. Primeiro eu existo, depois eu me defino, depois eu construo esse meu existir. Tá? Os sonhos, os projetos, né? Os meus estudos, o meu trabalho, tudo isso é para a construção desse projeto de existência aí. A essência humana ela é construída a partir das escolhas individuais. Eu faço escolhas nesse meu projeto de existência. E eu tenho liberdade para fazer essas escolhas. E a liberdade de escolhas ela é incondicional. Ou seja, o único responsável por estas escolhas que eu fiz, sou eu mesmo. Eu não posso lançar nem jogar a culpa em terceiros, nem em Deus. Porque nessa concepção aí, quem é Deus? Né? O que foi essa ideia, né? Se eu vim do nada e se eu vou para o nada?
Tá? Então, dentro desse processo aí, eu sou livre para fazer minhas escolhas. Se eu sou livre para fazer minhas escolhas, então eu sou condenado à liberdade na concepção existencialista. Por quê? Porque a escolha foi minha. Não foi de A, B, C ou D. Foi minha a escolha. E se algo deu errado nesse projeto, o único responsável sou eu mesmo, porque eu fui livre para fazer essa escolha. Entenderam então? Conseguiram acompanhar aqui, né? Nós tivemos dois momentos importantes aqui nessa aula. Michel de Foucault falando sobre o poder e a verdade, e o existencialismo dizendo que a existência precede a essência. É isso aí, pessoal. Até a próxima.